Olá, tudo bem? Hoje nós estamos com a nossa 11ª aula. E nesta aula vai ser muito boa, porque nós estamos começando a unidade 2. Até agora nós vimos a primeira unidade. Então nós, como passamos um bom tempo sem aula nenhuma, nem presencial e nem online, então nós perdemos muito tempo. Porém, hoje nós vamos, com toda certeza, tirar um pouco do atraso, que nós vamos começar com a nossa segunda unidade, que vocês devem estar com os seus livros na mão e aberto na página 60. Só que antes nós vamos compartilhar com vocês, primeiramente, a nossa agenda e, em seguida, a nossa leitura bíblica, né? Com uma pequena reflexão, e em seguida a gente começa a nossa aula. Está bem? Vamos lá. Essa é a 11ª aula, né? A aula 11, professora Alda Mesquita, Escola Renovo. Vamos continuar. A nossa agenda, dia 23/6/2020. Vamos começar com a leitura bíblica, que está no livro de Salmos, capítulo 20, versículos 1 e 2. Depois nós temos a aula expositiva da unidade 2, que eu já expliquei a vocês, né? Que vai começar na página 60. Durante essa aula nós vamos ver um texto da identidade profissional, né? Depois lista de palavras e vamos ver nossa aula gramatical sobre frase, certo? Depois disso nós vamos ver, vocês vão marcar quais são as páginas que vão fazer em casa, páginas 61 e 64. E em sala de aula nós vamos fazer a página 63, mais uma pequena atividade sobre frase, que eu vou passar para vocês prestarem atenção, que eu quero apenas que vocês saibam quando a gente usa a pontuação da frase. E para terminar, vamos ter a nossa oração, né? Continuando. Vamos lá, nossa leitura bíblica. Se você tiver com a Bíblia, você deve aproveitar para procurar o livro de Salmos, no capítulo 20, e os versículos 1 e 2, que nos dizem assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Bom, esses versículos eles não têm muita explicação. Por quê? Porque o salmista aqui está pedindo que o Senhor nos responda na hora da angústia. Nós precisamos de resposta na hora da angústia. E o nome do Deus de Jacó, ou seja, eu já expliquei para vocês quem era esse personagem Jacó, ele é que nos protege, né? E que lá do santuário, ele nos envia auxílio, certo? É ele quem nos socorre, é ele quem no momento certo, ele nos socorre, manda resposta às nossas orações. Nesse mesmo salmo, mais na frente, você vai ver que Deus, ele responde o desejo do nosso coração, desde que esteja na vontade dele, né? Muitas vezes o desejo do nosso coração está na vontade do Senhor. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Mas é lá do santuário que o Senhor envia auxílio a todos nós, certo? Bom,
Vamos abrir o nosso livro, né, na página 60. Enquanto isso, eu vou sair só um pouquinho aqui desses slides, porque eu gostaria, mas nós vamos aproveitar para a gente não perder tempo, nós vamos aproveitar e ver na página 60 o que é que ela tem para nos dizer. Se vocês abrirem o livro de vocês, na página 60, vocês vão ver que esse é o primeiro capítulo da unidade 2, tá certo? Tem assim: eu sou um trabalhador. Bom, tem um pequeno texto sobre o trabalhador e tem uma cópia, né, de um quadro de uma grande artista brasileira chamada Tarsila do Amaral. Bom, essa é uma pintura que ela fez. Sabe quando ela fez essa pintura? Em 1933. Ela fez esta pintura, né? E nessa pintura, ela retrata muito bem os tipos de profissões, né? Assim, dá para a gente ver algumas, dá para a gente ver, por exemplo, os tipos de pessoas, né? Os tipos de pessoas nós vemos aqui, pessoas de todos os lugares. Todos eles, em todos os lugares, existem trabalhadores, certo? Então, o nome do quadro é Operários. Bom, ela fez esse quadro em 1933, as informações estão logo abaixo do quadro, certo? Aí vocês vão ver aqui na primeira fila logo, vocês podem ver alguns rostos diferentes, né? Isso significa o quê? São pessoas de outros lugares, não é isso? De outros países, de outros lugares longínquos que não sejam todos do Brasil. Porque o trabalhador ele existe em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aqui no nosso texto, quando a gente for ler o da página 61, nós vamos ver que o trabalho faz parte da nossa vida, né? E esse primeiro texto aqui, vocês vão ver em casa direitinho que ele está falando, apenas dando uma pequena informação sobre a idade que a gente começa a trabalhar. Muitas pessoas, em algum tempo passado, começaram a trabalhar muito cedo, porque era necessário, principalmente o pessoal que trabalhava na roça, né? Trabalhava a família inteira. E geralmente ficava em casa uma menina com 7, 8 anos que cuidava dos outros menores. Mas a mãe, o pai, sempre o menino mais velho ou uma menina saía junto com eles para o trabalho da lavoura. Mas vocês vão ver que hoje em dia a maioria dos jovens não querem mais trabalhar porque eles querem estudar. Eles não querem trabalhar e estudar porque uma coisa ou outra. Ou você trabalha ou você estuda. Eles ainda não têm essa maturidade para separar uma coisa da outra. Nós não. Nós que estamos na escola Renovo, a maioria de nós trabalha durante o dia. Chega cansado, ainda vão assistir às aulas, né? Porque já tem uma certa maturidade e o desejo em aprender, ter mais conhecimento é sempre maior. Então, essa a idade do jovem, ele tem uma idade para estudar e a outra para trabalhar. Quando ele termina o ensino médio, né, é que ele começa a se interessar mais pelo trabalho, né, porque na faculdade dá para conciliar, né? Muitas vezes a pessoa sente um pouco de dificuldade, mas já vai amadurecendo e já vai sabendo conciliar ou separar as coisas, certo? Então, nós vamos ver aqui, eu vou ler com vocês essa página 61, que foi onde eu passei a atividade de casa. Passei na página 61 e na página, se não me engano, na página 64, certo? Então, vamos lá na página 61. Diz assim o texto: trabalhador, funcionário e operário. O trabalho faz parte da vida do ser humano. Graças a ele, a humanidade deixou de viver apenas à procura de alimentos e abrigo
e aprendeu a plantar, a construir moradias, a criar animais, a garantir sua sobrevivência. No começo, o trabalho exigia das pessoas só o necessário para a sua subsistência, ou seja, ele exigia da pessoa só o necessário para ele continuar vivendo, né? Ou seja, um ia caçar um animal, ou ia pegar frutas, né, que tinha nas florestas e etc. Também pescar. Não havia sobras, mas com o passar do tempo, as ferramentas e as máquinas ajudaram-nas a produzir mais e mais rapidamente. Com isso, o ser humano aprendeu a dividir o trabalho, o que deu origem às diferentes profissões, que foram se aperfeiçoando de acordo com as exigências da sociedade. Hoje, o trabalho é o principal responsável por nossa sobrevivência e dignidade. Também é graças a ele que desenvolvemos nossos relacionamentos, ampliamos nossos conhecimentos e exercitamos nossa inteligência. Então, vocês vão fazer em casa essa atividade que diz assim: observe atentamente o quadro Operários, pintado em 1933, que foi da página 60. A. Na sua opinião, o que está representado nele? B. Há relação entre o título e a pintura? Por quê? Se há relação, você diz sim e diz o porquê. Se não há relação, você diz não, também diz o porquê. C. Quem pintou esse quadro? Essa informação nós também temos embaixo do quadro da página 60. Eu disse para vocês, da pintura. Segunda questão. Qual é a diferença entre operário e trabalhador? Vocês vão responder no caderno. Qual é a sua profissão? Que símbolo você usaria para representá-la? Ou seja, você é uma costureira? Então você procura um símbolo que tem a ver com a costura. Nós já até falamos sobre isso e fizemos uma atividade sobre as profissões, né? Você já fez algum trabalho que não faz mais hoje? Qual? Bom, muitas vezes a gente começa a nossa vida trabalhando em alguma profissão e depois mudamos para uma outra, né? Então é uma questão para vocês pensarem e responder, tá certo? É todas essas questões. Vamos para a página 62. Documentos importantes. O que o nosso autor aqui quer mostrar com esses documentos importantes? Ora, para que nós possamos trabalhar dignamente, receber nosso salário em dias, ter direito ao FGTS, né, que é o Fundo de Garantia, nós temos que ter alguns documentos. E esses documentos são principalmente a carteira de trabalho e previdência social e o CPF, né? A carteira de trabalho e previdência social é a carteira que vai registrar a sua função profissional, a data que você entrou naquela empresa e quando você sair, a data de saída. Se você entra numa empresa, passa um ano, vai estar lá registrado, certo? Porque durante esse período você tem seus direitos garantidos. Por isso é cobrado uma pequena taxa que é paga junto com é, o dono da empresa. O dono da empresa paga uma parte e você paga uma outra, né? Para que você tenha direito a todos os benefícios que foram feitos para garantir o trabalhador no futuro. Bem, precisam de alguns documentos para tudo isso, porque vocês, durante o trabalho de vocês precisam da carteira profissional, porque toda empresa ela exige para colocar as alterações, né? A entrada, saída, quando você saiu, o quanto você ganha, o seu salário, suas férias, o fundo de garantia, o tempo de serviço, né? E o seguro-desemprego e a aposentadoria. Tudo isso tem que ser
registrado na carteira profissional. Portanto, ela é muito importante e nós não podemos ficar andando para qualquer lugar com ela para não perdermos, né? Porque nela ela é muito importante, tudo registrado nela. Bom, é necessário para tirar essa carteira 2 fotos recentes, fotos 3x4, certidão de nascimento, casamento, RG ou certificado de reservista. Também é exigido um comprovante de residência, né? Recente. Bom, o CPF é o comprovante do cadastramento junto à Receita Federal, que fiscaliza a movimentação financeira e patrimonial dos cidadãos brasileiros. É outro documento muito importante que todos nós temos que ter. Então, vocês aqui na página 63, vocês já vão responder algumas perguntinhas aqui na atividade 1, 2, 3 e 4 sobre essa documentação que nós acabamos de ver. Tá certo assim? Enquanto vocês estão assistindo a aula, vocês só vão, daqui a pouco vocês respondem. Como essa questão ela é muito pessoal, então, nós não vamos estar nos preocupando em corrigi-la agora, certo? Vamos ver logo o que significa frase. Prestem bastante atenção aqui nessa palavra, frase. É o conjunto de palavras organizadas e com sentido. O que quer dizer? Bom, nós já aprendemos algumas palavras, inclusive na última atividade nossa, nós vimos algumas palavras pela ordem alfabética, né? Eu ensinei para vocês, né? Aquele material de sala de aula que tinha o quê? Apontador, que começava com a letra a letra A é a primeira letra do nosso alfabeto, não é isso? Tudo aquilo nós vimos que são palavras, palavras porque eram os nomes dos objetos. Mas agora nós vamos ver as frases. Nós vamos conseguir formar frases através daquelas palavras, né? Então, por isso que nós dizemos que a frase é o conjunto de palavras organizadas e com sentido. Se eu disser assim, pedi emprestado o apontador do meu amigo. Tem sentido? Tem. Significa que eu não tinha um apontador e pedi ao meu amigo. Eu usei uma frase. Essa frase eu também posso usar. Essa frase aí é uma frase que eu chamo de declarativa afirmativa. Por quê? Porque eu preciso pedir emprestado esse apontador. Mas eu posso também dizer assim: será que o meu amigo me emprestaria o apontador? Aí eu iria usar uma frase interrogativa, usando esse pontozinho aqui, ó, ponto de interrogação. Na primeira frase que eu falei, nós precisamos que a declarativa afirmativa, nós só precisamos de usar esse ponto aqui, o ponto final. Mas numa outra, onde a gente faz uma pergunta, eu tenho que usar esse ponto de interrogação, porque essa frase ela é uma frase interrogativa. Mas se eu for passando e disser que apontador bacana, que apontador legal, eu não vou usar nenhum ponto final, que é da frase declarativa afirmativa, e nem um ponto de interrogação, porque eu não estou perguntando e nem estou afirmando nada. Eu estou admirando. Se eu estou admirando, então eu vou usar o quê? O ponto de exclamação. Então, quando eu afirmo alguma coisa, eu uso o ponto de. Quer dizer que na declarativa, né? Tanto faz ser afirmativa como negativa. Eu vou usar o ponto final, que eu posso negar também. Não quero o apontador do meu amigo. Eu estou negando, mas eu também vou usar o ponto final, porque todas duas são declarativas, só que uma é afirmativa e a outra negativa. Então, eu uso sempre o ponto final
numa frase declarativa. O que significa declarativa? É que eu declaro se quero ou não quero alguma coisa, se tenho ou não tenho alguma coisa, se preciso ou não preciso de alguma coisa. Tá certo? Ponto de exclamação, não. É quando eu admiro. Que menino bonito! Nossa, que paisagem linda! Então eu estou admirando. Meu Deus, como o céu está escuro! Estou admirando. Então eu vou sempre usar o pontinho de exclamação, porque essa frase ela é exclamativa. Já o ponto de interrogação, eu vou sempre perguntar. Se eu disser assim, você já almoçou? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, eu uso o ponto de interrogação, né? Se eu disser como é o seu nome, eu estou usando o ponto de interrogação. Por quê? Porque eu estou perguntando. Sempre que eu pergunto, eu vou usar o ponto de interrogação. Tá certo até aí? Então, vamos ver como é que nós vamos fazer esse pequeno exemplo aqui. Complete as frases com a pontuação corretamente usando ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Olha a primeira, diz assim: a formiga e a cigarra. Que ponto eu deveria usar aqui? Eu estou declarando e afirmando, né? A formiga e a cigarra. Eu estou dizendo aqui também que poderia ser o quê? Um título de uma história. A formiga e a cigarra, certo? Então, o único ponto que eu posso usar aqui, vamos usar aqui a nossa canetinha. Vamos lá? Vamos usar a canetinha vermelha. O ponto seria o quê? Ponto final. Tá certo? Já aqui eu digo assim, o aluno canta alegremente. Também eu estou falando, é uma frase declarativa e estou afirmando que ele canta alegremente. Então, eu tenho que usar o pontinho final, ponto de exclamação ou interrogação. Eu estou, por um acaso, quando eu digo o aluno canta alegremente, eu estou admirando? Não. Eu estou perguntando alguma coisa a ele? Não. Então, eu vou usar também o pontinho de ponto final. Tá certo? Agora, aqui, quando eu digo que praia linda, eu estou fazendo o quê? Estou afirmando alguma coisa, negando alguma coisa, perguntando alguma coisa ou admirando? Que praia linda! Eu estou admirando. Então, eu vou usar o ponto de exclamação. Tá certo? Já a última frase diz assim: quantos anos você tem? Eu estou declarando, afirmando ou negando? Eu estou admirando ou estou perguntando? Com certeza eu estou perguntando. Então, não tenha dúvida que eu vou usar o ponto de interrogação. Então, esse aqui é o ponto final, esse aqui é o ponto de exclamação e esse é o de interrogação, certo? Se você quiser aprender melhor, como é que você vai fazer? Vai olhar o slide anterior. Vai voltar um pouco o vídeo e vai olhar. Que eu tenho lá exclamação, né? Interrogação e ponto final, certo? Então, aqui nós terminamos as nossas frases. Tá certo assim? Bom, chegamos aqui e vamos aqui voltar para a nossa aula, né? Aqui na nossa aula hoje, que nós já aprendemos tantas coisas,
nós vamos ver também que tem aqui uma pequena atividadezinha que eu gostaria que vocês lessem comigo, né? Vamos repetir o que eu já ensinei. Chamamos frase ao conjunto de palavras organizadas e com sentido. Todas as frases começam com letra maiúscula. Eu nem falei isso para vocês, mas vocês vão observar lá nas frases que todas elas começavam com letra maiúscula. É obrigado? Sim, é obrigado. Toda letra, toda frase começa com letra maiúscula. Tá certo? É como um texto. Você vai começar o texto, você tem que começar com letra maiúscula. Tá certo? Então, nós vimos assim: todas as frases começam com letra maiúscula e terminam com alguma pontuação, como ponto final, tem aqui o pontinho dentro do parêntese, ou de interrogação ou de exclamação, certo? E tem logo a seguir, observe as imagens. Aí vocês têm duas imagens. Será que essas imagens lembram alguma fábula? Sim, lembra a nossa fábula muito conhecida da formiga e a cigarra, não é? Com certeza todo mundo conhece. E a primeira imagem, vocês estão vendo nitidamente a cigarra aí, ó, tocando seu violinozinho e cantando seu violão. E a cigarra andando, caminhando, para ir trabalhar. Aqui no outro vocês estão vendo o quê? Estão vendo a formiga dentro do formigueiro dela se alimentando e a cigarra subindo lá para ir falar com ela. Não é isso? Só que essa atividade, ela tem essas perguntinhas. Essas imagens lembram alguma história que você conhece? Eu acabei de falar qual era a história. Por quê? Como nós não podemos perder tempo, e eu sei que todos vocês já sabem, então nós estamos falando de uma fábula. Fábula é um gênero textual que traz uma lição de vida. E essa história ela é muito bonita, porque é uma lição de vida que acontece entre uma formiga trabalhadora e uma cigarra que gosta apenas de aproveitar a vida. Você pode perguntar, professora, um cantor, uma cantora, ele também não tem uma profissão? Sim, mas nem todos são profissionais, né? Então a gente tem que procurar sempre alguma profissão e ter os outros desejos, fazer separadamente, tá certo? Então as perguntas são: essas imagens lembram alguma história que você conhece? Você vai responder no seu caderno que sim, né? Porque eu já falei até qual era a história. Agora, ele pergunta assim: o que está acontecendo na imagem à esquerda? É a primeira imagem da esquerda. Então você vai descrever o que é que está acontecendo, que eu já falei mais ou menos. O que está acontecendo na imagem à direita? Também você vai descrever o que está acontecendo na imagem à direita. A última questão diz: observando as duas cenas, você gostaria de ser a cigarra ou a formiga? Por quê? Aí você vai escolher, né? Você vai fazer a sua escolha. Se você gostaria de ser o personagem da formiga ou o personagem da cigarra e por quê? Se você escolher a formiga, você vai dizer o porquê. Se você escolher a cigarra, você também vai dizer o porquê. E brevemente nós iremos passar o visto nessa atividade. Tá certo? Por quê? Porque essa atividade ela é bem pessoal, né? Essa primeira não, porque eu já dei a resposta, todo mundo vai responder, que significa que é uma fábula chamada A Cigarra, a Formiga e a Cigarra. Agora, as outras não. Você vai descrever a primeira imagem e vai descrever a segunda. O que é descrever? Você vai dizer o que é que você está vendo, certo? O que é que elas estão fazendo na realidade, cada uma. A segunda imagem também. São cenas
desse gênero textual chamado fábula. Gostaria muito que no final vocês colocassem a moral dessa história, ou seja, qual lição de vida essa historinha, essa fábula trouxe para nós, principalmente hoje em dia, que nós não podemos trabalhar apenas com uma profissão. Tá certo assim? Muito obrigada pela atenção de vocês, mas eu gostaria de pedir uma coisa a vocês, assim, com humildade. Não deixem de ver essas aulas. Se você não pode ver hoje, mas você veja amanhã. A aula de amanhã, você vê depois de amanhã. Por quê? Porque até chegar sexta-feira tem mais um dia. Você pode ver até os dois vídeos, o meu da terça-feira e o da Solange na quarta, tudo na quarta e quinta, ou na terça e quarta, ou na terça e quinta. E sexta-feira ou sábado, você vê o da professora Eva também. Vocês têm até sábado ou domingo, ou até mesmo segunda-feira, para responder todas essas atividades. É muito importante. E não esqueçam de ir lá no YouTube, dar um likezinho em cada aula, compartilhar com os amigos. Se você não sabe fazer esse procedimento, é simples. Chame alguém que esteja do seu lado, um filho, marido, esposa, um amigo, uma amiga, para lhe ajudar. Ou nós temos as nossas monitoras também, que elas estão à disposição de vocês, se é que vocês moram perto de alguma delas e conhecem, podem ir até lá ou pedir a elas para irem até a casa de vocês ou pedir mesmo pelo WhatsApp, fazendo uma chamada de vídeo entre vocês dois, tá certo? Ou vocês duas. Então, fica aí a dica para vocês de como agir quando tiver também dificuldade e não quiser também procurar uma das monitoras, que nós já colocamos aqui no grupo de vocês, à disposição delas, né? Então, vocês podem também nos perguntar através de áudios lá no nosso grupo. E qualquer uma de nós poderá responder a vocês, independente da minha aula, da aula da Eva, da aula da Solange, até a Manu já tem feito isso. Então, nós estamos à disposição de vocês, né? Eu gostaria muito que vocês agora baixassem, curvassem as suas cabeças para nós terminarmos nossa aula através de uma oração, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, estamos aqui gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula, por esses momentos em que Tu nos concede para aperfeiçoarmos o nosso conhecimento. Senhor, muito obrigada por tudo. Perdoa todas as nossas fraquezas, por pensamento, obras e palavras, e ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a Te amarmos sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Senhor, queremos Te pedir uma bênção muito especial pelos enfermos ainda dessa Covid. Senhor, visita cada um. Tenha de misericórdia de cada um que está enfermo e cura-os, Pai. Sara-os pelo poder que há no Teu nome. Olha, Senhor, pelo nosso amigo Rodrigo, que trabalha conosco, Senhor, que perdeu a sua mãezinha há poucos dias e que está com seu paizinho também muito enfermo na UTI. Visita esse homem, Senhor. Vai até lá, Senhor, visita ele, dá da Tua graça a ele e ajuda-o, Senhor, a se levantar dessa cama, desse leito de enfermidade. Senhor, abençoa o Rodrigo para que ele possa, Senhor, suportar essa dor e que Tu possa abraçá-lo com a Tua ternura, com o Teu amor, com a Tua bondade. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Obrigada. E quando forem dormir, não esqueçam de orar pelos enfermos, pelos enlutados e principalmente pelo Rodrigo, que é nosso amigo também, tá? Beijo bem grande, um abraço.